Boa tarde, gente. Vamos dar início à nossa tarefa, a segunda tarefa desse dia, porque 3h30 até as 4h30 a gente teve a nossa vibração. A gente vai iniciar agora, então, a nossa palestra pública, mas antes eu gostaria de dar alguns avisos. Antes de mais nada, a gente queria agradecer a todas aquelas pessoas de perto e de longe que colaboraram com as doações para que a gente completasse, as cestas básicas que nós iremos distribuir para as famílias que são assistidas aqui no Sheila, dentro do nosso departamento de assistência e promoção social espírita. É uma atividade que a gente realiza todos os anos, a gente entrega as cestas, entrega o ovo da Páscoa, as crianças vêm, tem um momento da recreação, amanhã pela manhã. Então é um momento assim, muito feliz para elas, porque elas vêm para cá, participam das atividades e ainda levam a cesta básica da Semana Santa, e as crianças levam o ovo de Páscoa e saem daqui muito felizes. A gente recebeu a colaboração de muitos corações amigos e a gente queria muito agradecer mesmo do fundo da nossa alma aqueles que colaboraram com esse trabalho bendito. Pedir a todos vocês que, por gentileza, coloquem os seus celulares no modo silencioso, lembrar da nossa vida de lanche, de livros ali fora, que ajuda a manter a sustentabilidade da nossa casa, para que a gente tenha esse ambiente confortável, com ar-condicionado, tudo limpinho, tudo organizado. A gente precisa sempre da ajuda de vocês. Também lembrar que nós estamos sempre em campanha de arrecadação de ração para pet, porque a gente faz essa parceria com a Associação de Protetores de Animais. Então, quando vocês trazem ração e deixam aqui, a gente entrega para a Socorrinha lá na Associação de Protetores. Lembrar também que nós temos estudos nessa casa, e são muitos. Estudos da mediunidade, que acontece aos domingos a partir das 4h30 da tarde, presencial. Estudo das obras da série psicológica Joana de Ângeles, que é online. Estudo do André Luiz online. Estudo da obra Gênese online. Amanhã no Instagram, às 19 horas, a gente tem estudo da obra Pão Nosso. Temos estudo do Evangelho na segunda-feira, logo depois tem passe. A gente tem estudo da juventude espírita, que acontece também nessa casa, e temos evangelização infantil. Então, são muitos grupos de estudo. Se vocês quiserem mais informações, a gente pode obter ali na recepção. E a gente também aceita voluntários para as tarefas dessa casa. Aqueles que quiserem se envolver com o trabalho, é só nos procurar. Nós estamos aqui sempre aceitando os corações amigos que desejam ajudar na seara do Cristo. Vou então aqui ler a mensagem 203 do livro Minuto de Sabedoria, do Torres Pastorino, cujo título é Mantenha seu bom humor. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que te cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a tão sonhada felicidade. Então vamos aquietar o nosso coração, fazer silêncio mental, levar o nosso pensamento ao alto, fechar os olhos se assim desejarmos e rogarmos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, que possa nesse momento nos envolver em muita luz, muita paz, aquietar um pouco as nossas aflições e dores, a fim de que nós possamos receber do alto os bálsamos necessários, capazes de curar os nossos adoecimentos físicos e espirituais. Jesus querido, te rendemos graças por todas as dádivas que chegam às nossas vidas, por todas as dificuldades que nos alcançam, e viemos te pedir, Senhor, em teu nome, permissão para iniciarmos o trabalho desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Acho que não esqueci nenhum dos avisos. Bom, a gente vai hoje falar sobre um tema para mim muito especial. A gente vai estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre
o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se vocês sabem, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz 152 anos de existência agora, dia 15 de abril. Vou precisar dizer. Agora, dia 15 de abril, ele faz 152 anos. E dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos também aniversaria. E aí, não, por coincidência, também é o dia do meu aniversário. Eu digo para minha mãe que eu nasci para ser espírita, né? Embora a minha família seja toda católica. E isso não é nenhum problema. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que trata da parte doutrinária ou religiosa da doutrina espírita. Muitas pessoas que chegam à casa espírita pela primeira vez não compreendem que doutrina espírita não é somente religião, ela é filosofia, e aí a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos, ela é ciência, e aí a gente tem um estudo do Livro dos Médiuns e da obra A Gênese, e ela também é religião, e aí a gente tem a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e a obra O Céu e o Inferno. Essas obras, elas formam, né, a base estrutural da doutrina espírita. E quando a gente se volta especificamente para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos voltando o nosso olhar para o aspecto religioso da doutrina espírita. Aí algumas pessoas argumentam, a doutrina espírita não é religião, é uma doutrina. Sim, é uma doutrina. Porque uma doutrina é mais ampla do que uma religião. Os seus aspectos são mais amplos. É uma doutrina justamente porque ela é um conjunto de princípios que envolvem religião, ciência e filosofia. O tripé da doutrina espírita. Tanto que Kardec afirmou certa vez que no dia que a ciência desmentisse a religião ou desmentisse os princípios fundamentais da doutrina espírita, que a gente ficasse com a ciência e não com a religião. E o que a gente tem visto ao longo dos anos é o contrário, é a ciência confirmando aquilo que a doutrina espírita já postulava desde o final do século XIX. 1862, 1864, o lançamento das obras fundamentais da doutrina espírita. Saiu recentemente um estudo da USP comprovando os efeitos do passe magnético, aquele que vocês tomam ali, mas que pode ser aplicado também aqui nessa cadeirinha, sentado, sem nenhum problema. Então, a doutrina espírita, ela acompanha a evolução da humanidade. Ela é progressiva justamente por isso, porque ela acompanha o desenvolvimento da humanidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo é, para nós espíritas, o farol que ilumina a nossa jornada. Quando João, quando Jesus afirma através de João que aquele que anda, que me segue, não anda em trevas, ele está falando sobre algo muito maior. Porque nós não temos mais a figura material do Cristo para seguir. E se nós não temos mais o Cristo entre nós, pelo menos em matéria, alguém pode perguntar como segui-lo se ele não está mais entre nós? De que maneira transformar ele nesse guia, nesse modelo da humanidade que a doutrina espírita convoca? Que a doutrina espírita diz, ele é o guia e é o modelo. E um guia é aquele que orienta, o modelo é aquele que serve de padrão. Então, quando nós olhamos para a imagem excelsa do Cristo e vemos apenas aquele ser que se sacrificou em uma cruz e que morreu por causa dos nossos pecados, nós reduzimos Jesus a uma figura estática e reduzimos a nossa crença ou a nossa fé nele à culpa. Ele foi crucificado por causa do meu pecado. Ele foi crucificado, ele foi morto por causa da minha inferioridade. E a doutrina espírita, ela desfaz esse conceito quando ela diz que Jesus não é, para nós cristãos, ou pelo menos não deveria ser, o símbolo da culpa.
daquele que redime os pecados. Ele é para nós muito mais do que isso. Ele é para nós o sol que clareia a nossa jornada. Ele é o farol luminoso da nossa caminhada. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. E se ele não está entre nós, como nós podemos segui-lo? Buscando os seus ensinamentos através do seu Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma curiosidade. Porque muitas pessoas dizem assim, esse Evangelho de vocês aí não é o Evangelho que está lá na Bíblia. Esse Evangelho de vocês é o Evangelho de Kardec. Eu já ouvi muitas pessoas me dizendo isso. Eu não vou ler isso aí, porque isso aí não é o Evangelho de Jesus, isso é o Evangelho de Kardec. E aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo para ler e você vai observar que todas as passagens que estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo foram retiradas exatamente do Novo Testamento. Foram retiradas do Novo Testamento. Essas passagens estão todas lá. O que Kardec fez? Ele comentou essas passagens, clareando para nós aquelas interpretações que foram equivocadas ao longo dos anos. Gente, se vocês imaginarem que os textos que foram escritos sobre Jesus foram escritos 40 anos depois da sua morte. Porque, segundo contam os historiadores, dentre os apóstolos do Cristo, o único que sabia escrever era Mateus. E Mateus fez anotações de muitos momentos que ele viveu com o Cristo, inclusive do Sermão do Monte, que se manteve íntegro. Mas ele foi escrito na língua de Jesus. Qual era a língua de Jesus? Aramaico, né? Era o aramaico. Jesus falava aramaico. Foi escrito na língua do Cristo. Do aramaico, muitos anos depois, quase um século depois, o aramaico foi traduzido para o grego. Do grego foi traduzido para o latim. Do latim foi traduzido para as línguas latinas. Espanhol, inglês, e depois foi traduzido para o português. Imaginem quantas deturpações, quantas inversões e quantas apropriações foram feitas desses textos. Porque se eu pegar um texto para interpretar e o Gabriel pegar um texto para interpretar, nós vamos interpretar de maneira diferente, mesmo que a gente tenha alguns pontos em comum. Se eu pegar um texto para traduzir, eu que falo pessimamente espanhol, se eu pegar um texto de espanhol para traduzir, eu vou ter muita dificuldade para traduzir o texto do espanhol para o português, porque o meu espanhol é muito ruim. E alguém que domine espanhol talvez consiga traduzir com mais fidelidade. Mas dependendo do contexto que a gente traduza, ele vai ter também uma interpretação diferente. Porque se você pegar alguém aqui no interior do Piauí para contar uma história de um novilho que foi encontrado morto no meio da caatinga, aquele homem que vive no sertão, que só lida com gado, ele vai contar essa história de um jeito. Se você pedir para um agente da saúde pública contar essa mesma história, ele vai contar de outra forma. E se você pedir um veterinário que conte essa história, ele vai contar de uma outra maneira. Só por aí a gente já tem uma ideia de quantas deturpações esse evangelho passou. Eu vou dar só um exemplo. Vocês já ouviram falar da palavra Getsame? Getsame é uma palavra hebraica que significava lixão. Lixão, aterro sanitário. Era um local em Jerusalém que eles jogavam os corpos dos animais que eles encontravam mortos na estrada. Era o local para onde eles levavam lixo, que eles recolhiam na cidade. Era o local para onde eles levavam corpos de pessoas que eram indigentes, não tinham família, ninguém reconhecia o corpo. Então o que eles faziam? Pegavam o corpo e jogavam no Getsame. O Getsame era um buraco que estava o tempo todo cheio de lixo. E eles sempre mantinham fogo de enxofre. Jogavam enxofre e ateavam fogo. Para quê? Para que não ficasse mau cheiro dentro da cidade. Porque quem mora perto de um aterro sanitário, de um lixão, sabe como é que fede. Então eles jogavam enxofre em cima e tacavam fogo.
É Getsemane, o nome desse lugar. Getsemane. Sabe como é que se traduz Getsemane do aramaico, do hebraico para o aramaico, do aramaico para o grego, do grego para o latim? Inferno. É inferno. E aí, dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, quando Jesus se refere a inferno, ele diz, mas Jesus fala do inferno na Bíblia. Quando ele se refere a inferno, não é o inferno que tem um capeta, com um chifre, com um rabo, com um tridente, botando fogo pelas ventas, que isso aí tudo é criação nossa, da nossa fantasia. A palavra que ele usa é Getsemane, é o local onde nada serve, onde estão as sobras, onde estão o lixo. Só por aí a gente já tem uma ideia de como as coisas podem ser deturpadas. Então, o que Allan Kardec faz? Ele pega as passagens do Evangelho e ele interpreta com o auxílio do Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? É uma pleide de espíritos luminosos que o auxiliavam na interpretação daquelas passagens. É por isso que, como nós não temos hoje a figura viva, materialmente falando, do Cristo, para que a gente não ande em trevas, nós precisamos seguir seus ensinamentos, ser guiados por eles, pelos seus ensinamentos. Por isso que o Kardec diz lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o guia e ele é o modelo da humanidade. Por que ele é modelo? Porque tudo o que ele fez, absolutamente tudo o que ele fez, se nós fizéssemos, nós estaríamos vivendo uma humanidade muito melhor. Nós seríamos criaturas muito melhores, porque ele não criou nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma igreja. Nenhuma. E hoje a gente vê igreja de todo tipo. Igreja da parede rosa, da parede pink, da parede roxa. Igreja de todo jeito. De todos os modelos a gente encontra igrejas. Mas o que é igreja? A origem da palavra grega, igreja, é grégora, é aquele conjunto, é reunião de pessoas. Jesus reunia as criaturas, as comunidades. Exatamente, somos nós. Era a reunião dessas criaturas em torno de um objetivo comum: conhecer as leis de Deus e buscar vivê-las. Que foi o que ele fez. Por isso que ele é o guia e o modelo. É o excelso exemplo, é o exemplo sublime que Deus deu à humanidade. Aí alguém pode dizer, mas nós somos ainda muito imperfeitos. A gente não consegue viver tudo aquilo que ele exemplificou. Não, claro que não. A gente não consegue, mas só o fato de a gente tentar já nos melhora muito. Porque se reconhece o verdadeiro cristão não é pela sua transformação moral imediata, não é alguém que vira santo da noite para o dia, mas é pelos esforços que você faz de se tornar alguém melhor. Porque em muitas circunstâncias, em muitas religiões, a gente escuta o discurso de que eu agora preciso abandonar aquele homem velho e preciso nascer um homem novo. E aí eu nego todo o meu passado, eu nego toda a minha história, e a partir daquele momento eu começo uma conduta de aparência, uma conduta exterior, do lado de fora, de que eu mudei. E na realidade, quem fazia isso muito bem feito eram os fariseus, que eram túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então nós não temos de maneira nenhuma a obrigação de nos tornar santos, segundo aprendemos com o próprio Cristo, porque ele diz que é cada um segundo suas obras. Mas nós temos o dever de todos os dias nos tornarmos pessoas melhores, criaturas melhores. É nesse esforço de nos tornarmos criaturas melhores, e é para essa transformação gradativa que ele nos convida e que ele se apresenta como guia e como modelo da humanidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores, indagando ele, por que a gente precisa estar aqui na Terra, encarnado? O que é alguém encarnado? É alguém na carne, alguém na matéria. Por que nós precisamos estar aqui? Por que a gente precisa dessa experiência na matéria? Por um objetivo muito simples: evoluir. Nós precisamos evoluir. É como alguém que se matricula em uma escola e precisa passar de série.
Nós precisamos passar pelo processo da evolução, pelo processo da melhoria. Gente, não tem tarefas mais desafiadoras do que, por exemplo, sofrimento familiar, desafios familiares, a perda de uma ausência, né? Porque eu não gosto dessa palavra perda, mas a ausência física de um ente querido, alguém que partiu, voltou para casa antes da gente. Não tem tarefa mais desafiadora do que você ser traído por alguém que você ama muito, que você confia muito. São muitos desafios que a gente traz na nossa bagagem evolutiva. E a gente só consegue evoluir aqui, na matéria. André, então a gente não evolui no mundo dos espíritos? Se vocês observarem quase todas as religiões, elas chegam ao consenso de que a alma sobrevive à morte. Só que algumas religiões dizem que essa alma vai dormir eternamente, um dia ela vai ser arrebatada. Se esse eternamente for eternamente mesmo, nós vamos ficar muito tempo dormindo. É uma coisa assim que eu já não gosto muito da ideia de dormir eternamente. Porque como eu sou hiperativa, eu durmo o suficiente, e eu quero acordar de manhã e já começar a fazer minhas coisas. Então, outras dizem que a gente vai passar pelo julgamento. Ou a gente vai para o inferno, que eu sei que não existe. O inferno não existe. O inferno é um estado de consciência. O inferno é uma interpretação equivocada dos textos bíblicos. Deus não seria soberanamente justo, bom e misericordioso e criaria um capeta e um inferno para concorrer com ele. É muita falta de lógica a gente pensar que o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, permitiria que um ser poderoso igual a ele fosse competir com ele. Então, a gente tem uma convicção certa de que a alma sobrevive à morte, o espírito sobrevive à morte. Na doutrina espírita, a gente sabe que além de sobreviver, a gente retorna tantas e quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para evoluir, para aprender, porque de um modo geral no mundo espiritual a gente não passa pelos processos de aprendizado e de evolução que nós necessitamos, como nós passamos aqui pela Terra. Então o objetivo da nossa encarnação é evoluir. Para a gente evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa caminhar de maneira segura, nós precisamos de um guia. Todos nós que vamos para a escola estudar, especialmente quando começamos o processo de alfabetização, a gente tem ali um manual, uma cartilha. Para quê? Para aprender a escrever e a ler. Esse é o processo natural. Você vai estudar, vai fazer um curso de enfermagem, um curso de assistente social, vai fazer um curso de psicologia, um curso de pedagogia. O que você precisa? De livros que vão orientar você naquela carreira, naquela caminhada. A mesma coisa acontece conosco. Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, nós necessitamos de um livro. Esse livro é o Evangelho de Jesus, é o seu Evangelho. Então, se a gente lembrar e pensar sobre a perspectiva de que a doutrina espírita ela traz para nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o guia, já coloquei ali, a rota, a certeza de que haverá luz em torno de nossos passos, se estivermos na presença dele, do Cristo, através do seu Evangelho. E nós temos aí, para nos guiar nessa caminhada, os ensinamentos do Cristo que está entre nós há mais de 2000 anos. O problema, sabe qual é? É que nós temos sido, todos nós temos sido ao longo dos milênios cristãos sem Cristo. Quase todos nós nos dizemos cristãos, mas vivemos sem o Cristo no nosso cotidiano, na nossa vida rotineira. Porque quando Jesus disse assim, perdoai os vossos inimigos, eu tenho uma amiga que diz assim, não, eu não tenho nenhum problema de perdoar não, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde o que é dele vai encontrar com ele. Porque quem tem com que me pague não me deve nada. Vingança. E perdoar não é só você esquecer o mal que o outro te fez. É não ter para com ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Quem é de nós que já consegue plenamente exercitar um único ensinamento de Jesus? Quer ver uma outra coisa?
coisa. Jesus disse certa vez assim: aquele que te tomar a túnica, dá também a capa. Imagina que o bandido chega na rua para te assaltar e ele leva a tua carteira, não, ele leva teu celular. E você diz: não, pega também minha carteira. Pode levar minha carteira também. Quem é que faz isso? Ninguém. Né? Ninguém faz. Tem uma outra passagem que Jesus diz assim: aquele que te obrigar a andar 1000 passos com ele, anda mais 2000. Você imagina que seu chefe chegou lá no seu trabalho e disse assim: olha, eu vou precisar que você fique hoje até as 8 da noite aqui trabalhando. Você olha para mim: não se preocupe não, eu vou ficar até as 11. Não, gente, nós ainda não conseguimos fazer isso. E eu estou usando uns exemplos da nossa rotina, do nosso cotidiano. E a gente não consegue por quê? Porque primeiro vem eu, depois vem eu, depois eu de novo. Porque nós ainda vivemos centrados no personalismo, no egocentrismo. Nós ainda estamos muito preocupados nos benefícios que nós vamos receber de toda atitude benemérita que nós realizamos, de todas as atitudes que nós realizamos em benefício dos outros. Porque a gente acha que quem está sendo beneficiado é o outro. E quando a gente faz o bem, quem está sendo beneficiado não é o outro, sou eu. Sou eu que estou sendo beneficiado. Sou eu. E a gente esquece disso. A gente acha que está sendo bonzinho para o outro, que está fazendo a caridade para o outro, que está sendo generoso. E na realidade o bem que eu faço para o outro é o bem que eu faço para mim mesmo. E a gente só aprende isso com ele, com o Cristo. Só. Mas nós temos vivido inúmeras existências se dizendo cristãos e vivendo sem Cristo. Ah, Adriana, mas aí perdoar os inimigos também força a barra, né? Porque a pessoa me traiu, mentiu, me sacaneou e agora eu sou obrigada a perdoar. Perdoar não é andar com ela debaixo do braço, não. Nem carregá-la dentro da sua casa e nem ter com ela os laços de confiança que você tinha anteriormente. Não, isso a gente faz com amigos. Inimigos, a gente não tem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Isso é perdoar os inimigos. Isso que é perdão aos inimigos. A gente às vezes se equivoca com o significado das palavras. Mas se nós ainda não aprendemos a viver os ensinamentos sublimes do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem facilitar a compreensão. Ele vem facilitar a compreensão desses ensinamentos do Cristo. E a gente aprendeu com ele mesmo, com o próprio Cristo. Ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. A gente vive o tempo todo afirmando que é cristão. E tem pessoas que batem no peito e dizem com toda a convicção do mundo: eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus. E dentro de casa só conversa com as pessoas gritando, só fala batendo a porta, senta na calçada, passa a tarde inteira falando da vida alheia, nem sabe da vida da outra pessoa. E aí quando ela passa, julga, e além de julgar ainda condena. Mas diz que ama Jesus, diz que segue o Cristo. Na primeira oportunidade que tem de ser benevolente, de ser caridoso, alguém pede uma esmola, uma ajuda na rua, olha para a pessoa e diz: é um drogado, vai nem beber cachaça, eu que não vou dar nem um trocado para essa criatura. Então a gente tem vivido esse processo de autoengano, de achar que segue o Cristo, quando na realidade a gente não segue. Por isso que Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é necessário que a gente entenda Jesus no nosso cotidiano e que a gente traga ele para a nossa vivência, não como um santo pregado num crucifixo para ser adorado. Não é isso que ele quer da gente. Ele não está naquela cruz. Ele não está naquela cruz. É muito mais fácil nós encontrarmos Jesus dentro de um hospital, num leito de alguém que está convalescendo, junto de uma pessoa que está passando por uma doença terminal. É muito mais fácil nós encontrarmos o Cristo em alguém que tem a generosidade de colocar uma vasilha com água e com ração na porta de casa para os animais que passam fome e sede.
É muito mais fácil você encontrar Jesus nas atitudes de alguém que anonimamente ajuda crianças em um orfanato, do que daquelas pessoas que se dizem muito religiosas, que batem a mão no peito, dizendo que são cristãos e que amam Jesus e que na primeira oportunidade de fazer o bem se negam a realizar. E é isso que o Kardec vem nos explicar através do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês nunca prestaram atenção ou nunca tiveram curiosidade de olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber que ele é uma obra muito especial. Por quê? Porque a síntese do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. Ele foi todo elaborado a partir do Sermão da Montanha. E Mahatma Gandhi disse certa vez que alguém perguntou para ele de maneira muito mal educada se ele acreditava no Cristo dos cristãos, se ele confiava naquela fé dos cristãos. E a pessoa fez essa pergunta de maneira muito mal educada porque ele não era cristão. E ele poderia ter dado uma outra resposta muito mal educada. E ele disse: Jesus foi uma figura tão importante para a humanidade que se perdesse todos os textos do Velho e do Novo Testamento e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se perderia. Todo o seu Evangelho está contido ali. O Sermão da Montanha, ele apresenta para a gente uma escalada da caminhada humana. Porque cada trecho, cada versículo do Sermão da Montanha se constitui de uma bem-aventurança. E cada bem-aventurança se apresenta para nós como uma virtude. Mas muito mais que uma virtude, cada bem-aventurança do Sermão da Montanha se apresenta para cada um de nós como um grande desafio. Pensem, qual é o primeiro versículo do Sermão da Montanha? Bem-aventurados os humildes, porque eles... Você não lembra não do versículo? Bem-aventurados os humildes, os simples, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos simples e dos humildes. A primeira grande virtude do Sermão da Montanha é a humildade. Por quê? Porque ninguém conquista nenhuma das outras sem adquirir primeiro a humildade. Então, aquela bem-aventurança não é só um convite, ela é um grande desafio. E é nisso que se sustenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai explicar essas passagens do Evangelho, tanto que os capítulos estão divididos pelas bem-aventuranças dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a primeira de todas as virtudes, a primeira bem-aventurança é a humildade. Porque sem humildade a gente não consegue absolutamente nada. Nada. E é um desafio, por quê? Porque nós, especialmente na atualidade em que nós vivemos muito para o ego. Nós vivemos a geração dos likes, a geração da exposição virtual. Todo mundo deseja ser uma pequena estrela, um pequeno astro. E isso não é uma questão pessoal, é uma questão que a própria sociedade foi impondo. Parece que se você não tem um Instagram e não tem uma rede social, você é um ET. Né? Você não existe se você não tiver uma rede social. Porque nós vivemos muito esse processo da exposição do eu. E aí é preciso exercitar muita humildade para que a gente não se perca no cipoal do individualismo e do personalismo. É um desafio ser humilde, justamente porque a humildade vai entrar em confronto com o orgulho, que é uma das maiores chagas da humanidade. O orgulhoso não consegue ser humilde. E aí tem gente que ainda abre a boca e diz assim: mas eu tenho muito orgulho de ser humilde. Que é uma contradição.
né? Porque não tem como você ter orgulho de ser humilde. Ou a pessoa que se vangloria de ser humilde, é pior ainda. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai se estruturar a partir do Sermão da Montanha. Ele é a síntese, né? É a essência do Evangelho. É o suprassumo do Evangelho de Jesus, é o Sermão da Montanha. Mas tem uma passagem no Evangelho de Jesus, numa conversa, num diálogo que ele tem com Nicodemos, que é a chave de compreensão de todas as promessas de Jesus. Vocês já observaram que Jesus ele faz todas as promessas para o futuro? Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Ele está sempre fazendo promessas para o futuro. E aí a gente pergunta assim, meu Deus do céu, eu vou ter que sofrer a vida inteira calada, porque eu vou aguentar toda a pancada nas minhas costas, toda chicotada nas minhas costas, porque eu tenho um reino dos céus me esperando. É isso? Não. Né? Não é isso que ele quer da gente, que a gente aguente calado todos os sofrimentos. Quando Nicodemos perguntou, Senhor, o que é necessário fazer para alcançar o reino dos céus? Porque Jesus disse que era bem-aventurados os aflitos, porque deles era o reino dos céus. Aí Nicodemos pergunta, mas o que é necessário, Senhor, para alcançar o reino dos céus? O que Jesus responde para Nicodemos? Necessário nascer de novo. Que durante muitas e muitas traduções do Evangelho, passando do hebraico para o aramaico, do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para o espanhol, do espanhol para o português, a palavra nascer de novo foi substituída por nascer em espírito e verdade, ou nascer no Santo Espírito, ou nascer no Espírito Santo. E aí criou-se a história do batismo. Porque a única passagem que a gente vê alguém batizando alguém na Bíblia inteirinha é João Batista batizando Jesus. Nenhum outro momento você assiste uma cena de batismo. Nenhum dos apóstolos foram batizados. Você não vê. Porque aquele batismo que João Batista realiza em Jesus era uma profecia que precisava se cumprir. E ele batiza o Cristo para que se cumpra profecias de Isaías. Mas em nenhum outro momento a gente assiste nenhum batismo, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. E quando Jesus responde a Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele dá a chave de compreensão de todas as promessas futuras que ele faz. Nascer de novo é voltar à matéria, voltar à carne, tantas quantas vezes forem necessárias para que a gente se purifique, para que a gente progrida, para que a gente se melhore. Gente, se nós não progredíssemos, espiritualmente falando, nós ainda hoje estaríamos morando dentro das cavernas, comendo bicho cru, sem sal, sem tempero, vivendo provavelmente nas árvores, fugindo dos predadores e apavorados com medo da noite, como já vivemos em muitas e muitas épocas da humanidade. Se nós não progredíssemos, essas crianças que estão chegando hoje ao planeta, que nascem da barriga da mãe, já pedindo um celular, porque tem umas que já nascem da barriga da mãe pedindo um celular. Só não pede o celular porque o pai e a mãe já estão com o celular na mão, filmando o parto ou fazendo as fotos do menino na hora que nasce. Mas uma criança de hoje, quando ela chega 1 ano e meio, 2 anos, que ela começa a falar, ela argumenta com você, ela dialoga com você. Vocês que têm crianças em casa, que estão mais ou menos nessa média, de 2, 3 anos, até uns 10 anos de idade, me digam quantas vezes vocês já ficaram constrangidos com a resposta que seu filho ou seu sobrinho ou que aquela criança te deu. Que você fica com vergonha, que você diz, meu Deus do céu, esse menino vai me matar de vergonha. Por quê? Porque meu amigo, ele tem uma programação completamente diferente da nossa. Eu, quando era criança, não abria a boca perto da minha mãe e do meu pai. Primeiro porque se a gente dissesse pai, no meio dos adultos, eu já não podia passar no meio dos adultos. Eu já apanhava só de passar no meio dos adultos.
Segundo, se dissesse alguma coisa, a placa ainda era maior. As crianças hoje em dia, elas vêm com uma outra programação. Elas vêm com um outro repertório. Quantas crianças nasceram e estão ensinando aos pais aquilo que eles nunca imaginaram que precisariam aprender? Eu tenho uma sobrinha que hoje tem 15 anos, tem 16, a Ananda Luísa. Quando ela tinha mais ou menos um aninho e pouco de idade, quase 2 anos, a mãe dela começou a inserir carne, né, frango, peixe na alimentação dela. No dia que a mãe dela foi dar para ela frango pela primeira vez, ela fez uma sopinha, desfiou o peito de frango, colocou em cima da sopa e deu para ela. Quando ela botou na boca, ela ficou meia hora. Aí ela disse: mamãe, o que é isso diferente na sopa? Ela disse: nada não, minha filha, coma. Ela: não, mãe, o que é isso diferente na sopa? Cuspiu a sopa. Ela tinha que fazer 2 anos, ela tinha 1 ano e 9 meses. Ela começou a falar, ela tinha 9 meses de idade. Ela começou a falar antes de caminhar, a menina. Antes de caminhar, ela começou a falar. Aí ela disse: não, mãe, cuspiu a sopa dentro do prato. Aí ela disse: mãe, o que? Ela disse: minha filha, é frango, peitinho de frango. Ela disse: frango? Galinha, mãe. Aquela que o papai cria lá no quintal. O pai dela tinha, né, um terreno enorme, tinha aquela que o papai cria, com peninha. A senhora pegou a galinha, matou e botou na minha sopa. Ela ia fazer 2 anos. Ela nunca comeu frango, nunca comeu carne, nunca comeu peixe. E ela tem 16 anos. E ela vive dizendo para todo mundo que quando ela se formar, ela quer fazer biologia, ela quer ser bióloga marinha, ela vai ser ativista do Greenpeace. O pai dela quer morrer quando ela diz isso. De onde ela trouxe isso? O pai dela é professor de matemática, a mãe dela é pedagoga. A família do pai e da mãe quase toda viveram no interior do Piauí. De onde ela trouxe isso, gente? Do progresso natural da humanidade, da renovação dos espíritos. Toda vez que nós vamos, quando nós voltamos melhores. Peguem aqueles retratos dos avós de vocês, eu até já falei disso aqui uma vez, aqueles que ficam lá na parede, que é um azulejo azul e uma carinha redonda dentro, preto e branco, assim, oval. Pegue aqueles que sai assim, o ombro e a cabeça, que parece um fantasma. Você olha para aquele retrato, aí você olha para você hoje, a gente melhorou. A gente melhorou. Como a gente está mais bonito? A própria humanidade está muito mais embelezada. Porque a gente era muito feio. É só a gente olhar aí umas décadas atrás. Nós estamos muito mais bonitos. Por quê, gente? Porque a gente vai progredindo. Eu costumo dizer que até o ferro de passar progride, que hoje em dia a gente passava na brasa, hoje em dia tem uma passadeira a vapor. Você pega um negócio, passa na roupa, ela sai bem em cima. Por quê? Porque progresso da humanidade. Todos nós progredimos. E quando Jesus diz a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, e ele não entendeu, porque ele disse assim: como pode eu, já um homem velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus se admira, olha para ele e diz assim: como que tu és? Um estudioso em Jerusalém e não sabe dessas coisas, porque o princípio da reencarnação já era estudado entre os hebreus. Mas quando Roma decidiu instituir o catolicismo como religião oficial, muitas coisas foram sendo adulteradas no próprio Testamento, no próprio Novo Testamento. Porque, olha só, uma coisa é o cristianismo, outra coisa é o catolicismo. Catolicismo é religião, cristianismo é o movimento daquelas pessoas que vivem e que seguem o Cristo. Então a gente precisa entender que os princípios presentes no Evangelho segundo o Espiritismo são os mesmos que estão no Sermão da Montanha, que eu coloquei para vocês verem. Humildade, primeira virtude, consolo, mansidão, justiça, misericórdia, amor, pureza, pacificação e fidelidade. Lá no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus ainda nos diz que nós que estamos aqui somos o sal da terra e que nós somos
luzes. Tanto que ele diz: fazei brilhar a vossa luz. E esse processo de fazer brilhar a nossa luz é na construção daquelas virtudes ali, ó. Nós só vamos fazer essa luz verdadeiramente brilhar, nós só vamos trazer sabor para a nossa vida, ser sal da terra, trazer sabor para a vida das pessoas, se nós começarmos a buscar minimamente a viver aqueles princípios, os princípios apontados no Sermão da Montanha. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo define o benfeitor Emmanuel, no livro da Esperança, o livro da Esperança é um livro que homenageia os 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel diz que esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para a humanidade inteira uma bússola salvadora, uma âncora de apoio, uma diretriz segura e um bálsamo de conforto e paciência, né? Quantas vezes as pessoas chegam aqui para fazer o atendimento fraterno, a primeira coisa que a gente faz? Abre o Evangelho. Vamos abrir o Evangelho para ver o que ele nos diz, e a gente abre o Evangelho, porque esse Evangelho explicado, esse Evangelho claro, sem figuras, sem metáforas, vai atingir diretamente o nosso coração. E aí, em homenagem a esse Evangelho, Emmanuel, agradecendo aos Espíritos bondosos por terem trazido ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: obrigada. Obrigada pelos que apertaram as páginas desse Evangelho contra o próprio peito. Quantas vezes a gente está em desespero? Eu não sei você, mas eu já passei por um momento desse na minha vida, de muita dor, de muita aflição, e a gente pega esse livrinho, abre, e às vezes, no meio a lágrimas e ao pranto, a gente lê e pega ele e agarra contra o peito e suplica a Deus ajuda, força e coragem. É isso que o irmão está dizendo. Ele está agradecendo a Deus por esse livro, por ele ter chegado às nossas mãos, agradecendo pelas páginas que nós apertamos contra o peito, para não tombarmos asfixiados de saudade e de desolação diante da morte. Quantas criaturas consoladas por esse livro bendito, porque seus entes queridos partiram de maneira repentina para a pátria espiritual e tudo que ficou foi um vazio da saudade. E é esse livro que nos ensina a consolar e que nos ensina a sermos consolados. E o Emmanuel diz: obrigada por todos aqueles outros que aprenderam com as palavras desse livro a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Permite-nos, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e elevados ante o livro sublime, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que te revive a presença entre nós, deixa que possamos repetir humildes e reverentes: obrigado, Senhor. Obrigada por ter encaminhado ao mundo a luz bendita do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é somente aqueles que confiam, que creem ou que descobriram a doutrina espírita que serão salvos. Porque a doutrina espírita não tem a pretensão de salvar ninguém. A doutrina espírita não é a religião do futuro. Um dia nós não seremos todos espíritas. O espiritismo é um princípio geral, universal, sublime, da relação do mundo espiritual com o mundo material. Um dia todos nós iremos viver todos esses princípios que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. Nós iremos viver, nós iremos pregar o Espiritismo, nós iremos abrir centros espíritas, nós iremos obrigar as pessoas a se tornarem espíritas. Um dia todos nós iremos viver esses princípios, porque o Espiritismo é o futuro de todas as religiões, embora elas hoje todas resistam muito com relação a isso. Por isso que ele diz, né? Ninguém vai ao Pai
senão por mim. Quem é Ele para nós na atualidade? Se Ele não está encarnado entre nós, se Ele não vive entre nós em matéria, quem é Ele? Ele é o seu Evangelho. E o seu Evangelho para nós é a essência da sua conduta, é o diário das suas experiências. O Evangelho de Jesus não é só um livro, ele é o relato de um ser muito evoluído, que nos mostra como, de que maneira nós devemos nos conduzir na direção do Pai, que aguarda todos nós. Eu espero que a partir de hoje, nós que estamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo aí do outro lado da telinha, nós possamos olhar para esse livro bendito com um novo olhar. Não como um livro religioso, como uma obra que exige de nós interpretações teológicas, mas como uma bússola orientadora, um instrumento de conforto para a nossa caminhada e para a nossa vida. Que nós saibamos ver e ler, interpretar e sentir nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo a presença do próprio Cristo atuando em nossas vidas. Jesus nos ilumine e nos dê muita paz. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa prece final e aí logo vamos passar para o trabalho do Paz, tá bom? Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, queremos te rogar nesse momento o teu amparo e a tua luz e te agradecer por esses instantes, pedindo-te, Senhor, que nos encaminhe até a sala do Paz, que tu possa nos auxiliar através dos Espíritos amigos que nos acompanham e que essas energias benéficas que receberemos possam também se estender aos nossos lares e aos nossos familiares. Que tu possa, sim, nos proteger, nos guardar e nos amparar, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente?